nas últimas décadas, desde que nós conseguimos ter uma visão global sobre o mundo, sobre acessibilidade em relação às coisas, mais o nosso trabalho tem buscado atingir o objetivo de causar grandes transformações. Quando eu comecei a trabalhar no mundo da PNL, a gerar esse processo de desenvolvimento pessoal, eu comecei a perceber que os meus colegas, pessoas que estavam estudando comigo, e depois foi se confirmando em outros cursos, elas tinham sempre uma perspectiva em relação a mudar o mundo. Apesar de que essa frase, esse jargão de mudar o mundo, ele aconteça muito mais como um vício linguístico do que como uma compreensão de fato do que você vai fazer em relação à sua obra, algumas coisas têm me surpreendido em relação a isso e me trouxeram à tona de novo essa mensagem que eu já ouvi várias vezes. O que acontece? Todos nós temos um intuito de querer melhorar as coisas. A gente busca, através do nosso trabalho, fazer algo, fazer algum tipo de transformação. E quando você delimita o objetivo que você tem, a meta que você está querendo realizar, de alguma forma isso cria as paredes estruturais para o meio de atuação que você vai exercer. Mais ou menos ele especifica um nicho de atuação, uma área de atuação naquilo que você vai fazer e naquilo que você não vai conseguir fazer. Eu estava lendo um livro e esse livro me chamou extrema atenção porque vai relacionar diretamente com o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, sobre como que você pode usar o seu trabalho para causar realmente uma vasta transformação, né? E esse livro do Gene Sharp, ele vai mostrar isso de uma forma que há muito tempo, assim, eu não me recordo de ter lido um livro, pelo menos em 2021, 2020, eu não me recordo de ter lido um livro que ele trouxesse tanta possibilidade de impacto sobre uma causa tão grande e de uma forma prática. Eu já li inúmeros livros, até mesmo esse ano já li inúmeros livros na área de desenvolvimento pessoal para estratégias específicas, para questões específicas da vida prática diária. Li livros de clássicos, né? Peças clássicas como Shakespeare, como Goethe, que você vai conseguir ter uma compreensão muito grande sobre fatos que influenciam a nossa vida como um todo, né? Até fiz um vídeo falando sobre como que Shakespeare inspirou aí determinadas peças de novela, teatro, etc., que não era diretamente dele. E li também livros sobre a parte filosófica, aí já são livros com uma profundidade muito grande, com uma parte intelectual muito profunda, só que às vezes é difícil você entender o que o autor está querendo falar, pela complexidade, pela genialidade daquela pessoa, e formatar ela na sua vida real. Esse livro do Gene Sharp não. Ele é um livro de extrema importância, de extremo impacto e profundidade, e ele ao mesmo tempo é extremamente prático, porque ele tem uma estratégia para a gente poder entender o que nós queremos fazer ou não. Eu queria que você pensasse que o seu trabalho, e principalmente aqueles que têm me seguido, buscado, aí, a gente vai fazer isso usando o meu sistema, né, que é o DSG, muitas vezes o seu trabalho, você que está querendo fazer inúmeros impactos e inúmeras mudanças, você se encontra em uma posição de pouco destaque, você tem pouca influência, né? E você não consegue muitas vezes fazer o tanto de coisas que você poderia fazer porque você não tem tanta voz, você não tem tanta, vamos dizer assim, você não aparece tanto. Então isso atrapalha com que você cause as transformações que você poderia causar. Pois bem, o título desse livro é Da Ditadura à Democracia, né? O que me chamou muita atenção, porque esse é um estudo muito profundo. Inclusive aqui nesse livro ele fala sobre o Brasil, né? Ele cita... Esse livro ele influenciou um país inteiro, né? Que foi a Birmânia, a se libertar, a conseguir ser o mais democrática possível dentro daquela cultura, né? Então um livro ele tem um impacto muito grande. E a gente vai estudar esse projeto fazendo um paralelo com as nossas carreiras, com o nosso trabalho, para que você pense assim, porque eu sei que muitas vezes a gente se sente injustiçado. Você deve se sentir injustiçado por não estar conseguindo fazer tudo aquilo que você conseguiria fazer. E isso atrapalha com que as mudanças que você possa causar aconteçam de fato, tá? Então, existe uma estrutura que permita você
ganhar compreensão, poder de influência, mesmo quando você estiver lutando contra gigantes, quando você estiver trabalhando contra grandes concorrentes, quando você estiver tentando realmente fazer aquilo que só você é capaz de fazer, principalmente você já tem uma compreensão de qual é a sua habilidade central? Pois bem, então vamos fazer esse estudo aqui, vamos usar o sistema DSG para ver onde que a gente consegue chegar, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer, e obviamente, né, quando eu estou usando o meu modelo, é delimitar qual é de fato o projeto. Né? O que eu chamo de um projeto? O projeto ele pode ser um curso, ele pode ser um treinamento, ele pode ser uma empresa, ele pode ser um livro, né? Mas o projeto ele sempre é aquilo que aquele foco que você vai ter com relação ao seu trabalho. Então, todo o trabalho desse autor chamado Gene Sharp, ele está direcionado a uma coisa chamada transformar ditaduras em democracias. Inclusive, ele até fala isso aqui na página 5, se a gente for dar uma olhada, ele não apenas, né, eu amo, tá pessoal, eu amo quando eu estou lendo um livro e a capa do livro já me deixa muito claro qual é exatamente aquele projeto, né? E a capa desse livro já está deixando isso muito claro da ditadura, a democracia, tá? Aqui na página 5, ele faz ainda o que eu chamo assim de... Ele expande um pouco mais esse projeto, ele cria uma compreensão um pouquinho maior. Então aqui na página 5, ele expande, ele dá uma explicação maior sobre qual que é esse projeto, né? Ele fala o seguinte, como é que você pode destruir uma ditadura e impedir o surgimento de uma nova. Fazendo um paralelo, por vezes, aquilo que limita você vai precisar ser destruído e você tem que implementar uma coisa no lugar, tá? Aquilo que está te impedindo, às vezes são padrões limitantes, às vezes são hábitos limitantes, mas às vezes é uma coisa física mesmo. É uma impossibilidade física de concorrente, de meio, de mercado, de posicionamento. Então, como é que você consegue destruir aquilo que está ditando a sua limitação para trocar isso por uma coisa nova? E ele já dá essa indicação aqui na página 5. No meu modelo do sistema DSG, nós anotamos isso aqui embaixo, né? Por não ter tanto espaço ali em cima para poder colocar os elementos, que você vai vendo aos poucos, eu gosto de colocar aqui embaixo. Então, esse é o projeto e esse daqui é uma explicação um pouquinho maior de qual que é o projeto. Pois bem, após você começa a entender que está no rumo certo, né, e que é uma coisa realmente factível, aquilo que você está buscando, quando algumas coisas começam a vir à tona, né? E uma dessas coisas que são importantes é ter uma noção do público que você está querendo direcionar o seu trabalho. Aqui ele deixa claro, olha, na página 6, onde quer que as pessoas vivam sob dominação e o desejo de ser livres. Então, é importante, quando você estiver fazendo o seu trabalho, quando você estiver buscando agregar aquilo que você realmente pode agregar com o seu trabalho, ter essa compreensão factível, ter essa clareza de para quais pessoas você estará direcionando o seu trabalho. E aí a gente também pode anotar aqui embaixo no modelo para que isso se torne mais fácil. A vantagem de você ter um modelo é que você consegue tornar as coisas factíveis, visuais, um monte de coisas subjetivas que se perderiam, elas começam a convergir em uma coisa só, beleza? A gente chega então até uma das partes mais fundamentais desse método, né, dessa forma de você conseguir entender as coisas, que é o que está representado aqui por essa seta. O que acontece? Quando você está querendo fazer alguma coisa, isso pressupõe que exista uma habilidade que vai fazer com que aquilo se materialize. Se você não tiver a direção de uma habilidade, você não sabe exatamente aquilo que você está querendo fazer. Então, as habilidades elas vão apontar a direção fixa que o seu projeto tem. Lá no meu método, no meu curso, a gente fala isso aqui como habilidade central, como genialidade. Agora, qualquer coisa que você vai fazer, ele vai ter que passar pelos braços das suas habilidades. E nesse livro, ele tem uma coisa muito interessante que a habilidade, né? Você fala assim, Gil, a habilidade de um livro? Sim, a habilidade de um livro, porque o livro ele é um colecionador de registros, então tem um monte de habilidades presentes, é claro, existem inúmeras habilidades presentes para conseguir transformar ditaduras em democracias, mas a habilidade principal que ele vai citar durante todo o livro é conseguir fazer isso de uma forma não violenta. Então eu coloquei como a principal habilidade desse livro vencer a batalha sem o uso da violência. E essa não é uma habilidade baixa, ela não é uma habilidade simplória, ela é uma big habilidade que tem inúmeros pressupostos dentro dela.
O que fica de lição aqui para ti é, se você pegar uma habilidade muito fraca, vai ser difícil você realizar um projeto muito grande. Você precisa pegar habilidades amplas, habilidades que não são reféns de uma área, para que você realmente consiga dar vazão para o seu projeto e fazer com que o seu trabalho realize aquilo que você está querendo realizar. Uma simples mudança de direção nas suas habilidades já faz uma diferença enorme nesse sistema como um todo. Vou deixar depois o link desse livro aqui embaixo. Se você for ler ele, você vai reparar que ele fala sobre não violência a todo momento, tá? Então, é constante ele citar a parte da não violência, mas ele tem noção de que aqui é uma batalha. Então, beleza. Até esse momento, o que nós temos? Nós sabemos qual é o projeto, ok? Tá definido aqui em cima. E nós sabemos qual é a direção que esse projeto tem. Eu não só sei aquilo que eu quero, mas eu sei para qual rumo aquilo dali vai realmente se materializar. Então eu quero transformar uma ditadura em uma democracia, eu quero vencer aquilo que está me impedindo e eu quero fazer isso da forma mais pacífica possível, mais não violenta possível. Ah, Gil, mas quando você está falando sobre não violências, você está falando isso porque é bonitinho ou porque é uma palavrinha legal, mas na verdade as coisas não são assim. Pois bem, amigo, quem está falando isso aqui é o próprio autor do livro nesse trecho aqui na página 10. Olha que coisa poderosa que ele cita aqui pra gente, ó. Ao depositar a confiança nos meios violentos, escolhe-se exatamente o tipo de luta em que os opressores quase sempre têm a superioridade. Então eu não estou falando isso, não estou pegando essa direção do projeto da minha cabeça. Está escrito aqui e está escrito sobre um termo que faz todo sentido. Por vezes eu vejo que pessoas que não conseguem se destacar, elas partem para algo que chame muita atenção. Uma parte muito agressiva, termos muito apelativos. Só que esse tipo de jogo é exatamente o jogo que está sendo dominado por aqueles que de alguma forma vão ditar as limitações do seu posicionamento, das diferenças que você pode fazer. Então, se você não tiver uma noção de que essa passividade, vamos dizer assim, mas essa passividade no sentido de trabalho da coisa, ela é realmente poderosa, a chance de você cair no jogo do seu desafiante, do seu concorrente, ou daquele que você que às vezes atrapalha o seu próprio sucesso, são muito grandes. Então, essa direção, eu achei isso simplesmente sensacional. E ele vai citar essa parte da não violência por inúmeras formas. E daqui a pouco a gente volta nesse termo, porque isso vai fazer uma deixa para qual que é o elemento central desse sistema inteiro, beleza? Mas agora, o que eu quero fazer com vocês é mostrar para ti quais são os componentes desse sistema, tá, pessoal? Ao longo do tempo, você talvez seja novo aqui no meu canal, ou esteja começando a acompanhar, o que é o sistema DSG? É um método, é um jeito de você conseguir entender como que os projetos mais importantes acontecem, né? Então, como é que aquilo que funciona de fato? Para que esses projetos eles realmente fiquem, para que eles realmente possam ser utilizados por você. Então, é uma forma de modelar as coisas que funcionam e que são coisas importantes. A gente tem o projeto, a gente tem a direção, e agora nós vamos pegar o primeiro elemento paralelo. O que é um elemento paralelo? É uma engrenagem desse projeto. Tá? Se esse projeto fosse um projeto de um carro, esse daqui seria, sei lá, um carburador, né? Seria um tanque de combustível. Ok? O primeiro desses elementos paralelos que eu queria falar contigo é esse aqui, ó, o sentimento de emoção e indignação contra as brutalidades. Então nós vamos pegar esse elemento e vamos transportar ele aqui para dentro da nossa modelagem, tá? Quantas vezes a gente não tem esse sentimento, né, de indignação, de falar, cara, que injusto, certo? Eu já tive isso muitas das vezes, por ver pessoas menos competentes, tendo mais reconhecimento, tendo mais sucesso. Então, essa indignação, aqui eu coloquei a indignação contra o bruto, né? Porque no caso dele ali, o ditador é o cara bruto, é o cara que quer impedir os outros de ser quem eles realmente são. Só que, pessoal, você consegue fazer esse teste na sua cabeça de quantas vezes você tem um sentimento de indignação e essa indignação, ela não bate com essa direção de vencer a batalha sem uso da violência. Porque se você ficar só indignado, possivelmente você vai partir para uma posição agressiva.
E isso vai atrapalhar o andamento do seu projeto, vai atrapalhar o andamento do seu trabalho. Então, olha que coisa incrível, né? Quando você vê que genialidades estão acontecendo. Logo em seguida, ele fala o sentimento de indignação junto com a admiração pelo heroísmo calmo de homens e mulheres incrivelmente corajosos. Então nós pegamos esse segundo elemento e colocamos ele aqui, ó, pertinho dessa indignação. Na hora que você está indignado, você tem que determinar para o seu cérebro o que você quer no lugar daquilo dali. E o que você quer? Você precisa ter uma admiração pela coragem, você precisa ter admiração pelo bem. Basicamente, o que esses dois elementos paralelos resumem é se indignar contra o mal e admirar o bem. Por quê? Porque você caminhará na direção do bem caso você o admire. Do contrário, também será verdadeiro. Você irá em direção àquilo que você... em direção ao mal, se você só tiver o lance da indignação. Então, indignação por indignação, ela é totalmente insuficiente para fazer com que você vença a batalha que você está querendo vencer. Foi nesse momento, pessoal, que uma coisa me veio à tona. Como é que eu vou conseguir transformar uma ditadura em uma democracia, e aí você transfere para a sua realidade? Como é que eu vou conseguir transformar essa limitação em uma coisa que realmente agregue valor e tal? Se eu tenho a direção de fazer isso sem violência, mas eu também tenho uma indignação pelo mal e uma admiração pelo bem. Nesse exato momento veio uma coisa à tona, cara, como é que Davi e Golias, como é que vai ser essa luta? Como é que um Davi pode ganhar um Golias, sendo que de uma forma ou de outra, esse adversário ele é muito mais poderoso do que eu? Um grande concorrente, um tubarão do seu mercado, ou uma pessoa que não tem a sua competência, mas ela tem muita fama, esse cara, ele é um gigante. E ele tem muito mais poder de influência do que você. Então foi nesse momento que me veio à tona o elemento central desse projeto. Aqui no sistema DSG, pessoal, nós temos 4 partes básicas. Nós temos o projeto, a direção, os elementos paralelos e o elemento central. O elemento central que me veio à tona em relação a esse projeto aqui é jogar o jogo onde se é superior. Uma dificuldade que há no elemento central é que geralmente ele não aparece escrito, explicitado. Se você procurar ali um Ctrl F dentro desse livro, você não vai achar exatamente essa terminologia. Mas ela se torna evidente a partir do momento que você ganha a compreensão de que jogar o jogo da violência, que jogar o jogo do embate direto, você vai perder. Okay? Muitas vezes jogar o jogo de tentar copiar uma pessoa, você vai perder porque você está indo exatamente no jogo que aquela pessoa manda. Reforço com vocês aquilo que eu mostrei ali na página 10, né? De que se você for para o jogo ali daquela pessoa, é exatamente o jogo que ela está acostumada a jogar. Então você vai estar indo até o campo de batalha que mais é favorável àquele adversário seu. E assim você vai acabar sendo destruído automaticamente. É um pouco também do que tem na arte da guerra, né? Mas a gente faz essa análise em um outro momento. Sendo esse, então, o nosso elemento central, automaticamente, se você começa a pensar nisso, cara, e pensa isso para você, como é que você pode jogar um jogo em que você é superior? Como é que você pode, de fato, ir para um campo em que você conheça, para que ali você vença essa batalha, você agregue valor e faça o que só você pode fazer. Sendo isso verdade, automaticamente nos vem aqui um elemento, que é um elemento paralelo, mas você irá reparar que a minha anotação sobre ele, Gil, isso é só uma anotação, cara, a forma como você anota determinará a forma como você vai agir. Então a anotação que eu estou dando para esse novo elemento chamado inteligência e estratégia é em um formato e cor diferente, porque ele tem uma posição meio fixa dentro desse projeto, enquanto esses outros elementos paralelos aqui em cima e todos os outros que eu vou colocar aqui para ti, eles têm uma função, eles vão mudando de proporção ao longo do tempo, eles vão se variando, eles até vão mudar de posição, mas esse da inteligência e estratégia não. Ele tem uma posição meio fixa e ele vai dar também origem e suporte para outras partes que são importantes no decorrer desse processo, tá? Inclusive, essa parte de inteligência e estratégia também não estou tirando da minha cabeça. Ó. Olha essa frase aqui. Porque o tirano tem o poder de infligir apenas a quem falta a força de resistir. Isso já pressupõe para nós que é preciso que haja uma estratégia, tá?
Então, no seu mercado, você tem que ter inteligência e estratégia, cara. O que eu quero dizer com inteligência e estratégia? Eu quero dizer que essa ação é uma ação contínua e ela vai atuar até você ganhar compreensão, ganhar poder de ação, saber por onde que você deve ou não deve agir, ter um conhecimento sobre o seu mercado, utilizar tudo que você pode utilizar, realmente conseguir inteligir, criar distinções que te favoreçam a vencer aquilo que você está querendo vencer. Trazendo para a realidade do livro, e a gente está fazendo aqui uma modelagem cruzada, eu estou pegando o livro para tentar implementar na sua vida, tá? Espero que esteja fazendo um efeito positivo para ti. A minha intenção é realmente das melhores, apesar de que eu sei que esse aqui é um conteúdo novo para alguns, dificuldades são normais, ok? Mas, quando a gente começa a utilizar essa inteligência e estratégia, na realidade do livro, ela nos dará origem a 3 novos elementos paralelos. E esses 3 elementos, o primeiro desses elementos paralelos, ele vai fazer uma coisa mágica, que é para mim um dos momentos mais incríveis que existe. A esse elemento paralelo, eu dei o nome dele de aliar e liderar. E a gente vai poder ter acesso a esse elemento paralelo aqui na página 15, tá? As ações que ele fala, existem aqui algumas ações, né? São 4 tarefas imediatas. A primeira delas é: deve-se fortalecer a própria população oprimida em sua determinação, autoconfiança e habilidades de resistência. Traduzindo isso aqui para o nosso modelo, é preciso que você se alie àqueles que também têm um poder de vencer a batalha que você está querendo vencer. É preciso que você esteja próximo dos seus semelhantes, porque, de alguma forma, lutar contra um gigante é já pressupor que nós somos menores e pressupor que nós não temos tanto poder de influência quanto poderíamos ter. Eu me recordo de uma amiga que trabalha com a parte de joias. Pois bem, será que a minha loja de joias não pode fazer algum tipo de parceria com outros pequenos artistas que favoreçam a minha marca, que favoreçam o andamento da minha empresa, para que assim eu consiga levar o meu projeto à frente? Então, primeira coisa, a gente precisa se aliar àqueles que são semelhantes. Porém, pessoal, essa aliança, ela não pode ser uma aliança 100% igual. Você não está de 1 para 1. Você tem que estar numa posição de liderança. Essa posição de liderança, ela pressupõe que você estará um pouquinho à frente, um pouco acima, acessível, né? Você não é um gigante perto daqueles que você se aliou. É mais ou menos uma relação de um professor com um aluno. É preciso que o professor esteja em uma posição hierárquica superior para que esses alunos eles o sigam. Então, mas ele tem uma aliança porque a gente está dentro de um propósito único. Porém, você tem que estar numa posição de aliança juntamente com essa posição de liderar. Se você não liderar, alguém tentará ocupar essa posição e você pode também não gostar das consequências. Então, o que você está querendo fazer? Como é que está o seu mercado? Como é que está o seu negócio? As suas alianças, elas precisam passar pela sua liderança, tá? E esse elemento da aliança com a liderança, ele faz uma coisa incrível que eu chamo esse momento de quando a genialidade acontece. É uma hora em que você tira o seu plano, que você tira o seu projeto da sua mente e faz com que ele aconteça no mundo real. Porque quando você começa a conversar com pessoas em uma posição de se unir e de liderar, você não está atuando mais só dentro da sua cabeça, como são inúmeras ações que tem até aqui. Na hora que você faz isso, você está indo para o mundo real de fato. Então, você para de ter apenas um projeto e passa a ter um sistema. Todas essas setas representam que há um sistema em movimento. E ali para frente, quando você começa a se unir e a envolver pessoas dentro do seu sistema, ele começa a ganhar uma coisa que você sozinho nunca será capaz de fazer: robustez, tá? É a mesma coisa que você falar que vai até a academia, você por você mesmo, tenta colocar o despertador ali, mas você pode colocar o modo soneca e voltar a dormir, ou você ter se comprometido com 5 dos seus melhores amigos e tá todo mundo indo no mesmo horário. A chance de você furar é muito pequena, porque agora você tem um sistema, esse sistema ele precisa de pessoas, beleza? Então esse aqui é o primeiro dos nossos elementos, como eu mostrei para ti. O segundo, ele vai surgir aqui na página 44, tá? E ele também vai derivar, apesar de eu ter extraído isso do livro, tudo isso é filtrado por essa parte da inteligência e da estratégia.
E quando eu estou falando de inteligência e estratégia, pessoal, eu estou dizendo que cada um tem a sua, cada qual vai ter a sua. Apesar de que as coisas não serão muito diferentes daquilo que eu estou mostrando para você. A forma vai ser muito parecida, apesar de que o conteúdo vai ser totalmente diferente. Se você tem uma empresa aí, sei lá, uma coisa de fazer mágica, de vender emagrecimento ou de um livro de autoconhecimento, cara, as estratégias elas serão similares dentro daquilo que eu estou falando no propósito do vídeo, apesar de que o conteúdo é completamente diferente, porque os mercados são completamente diferentes, mas as técnicas aqui elas vão ser similares. Então aqui na página 44, nós vamos ter o segundo elemento paralelo, que é o quarto do modelo, mas é o segundo que deriva daquela parte da inteligência e estratégia, que é o seguinte: a manutenção de elevados padrões de comportamento na ação não violenta é necessária em todas as fases do conflito. Tá? O que ele quer dizer com todas as fases do conflito? E de que você deve manter esse padrão de comportamento elevado. Né? Esse padrão de comportamento elevado é quase um sinônimo de não violência, né? Porque você parte para o mais físico quando você tem pouca inteligência. Quanto menor a inteligência, mais físico você precisa ser nas coisas. Ok? Então, é mais ou menos assim. Mas o que ele quer dizer aqui? Qual que é a mensagem que está por trás, o princípio que está por trás disso daqui? É o que eu anotei para ti como gradativo e constante. Você precisará manter essa posição elevada de comportamento, mas você terá que fazê-lo sendo gradativo e constante. Por que gradativo? Porque você está lutando contra alguém muito maior do que ti. Então, se o seu concorrente fatura 1 bilhão, cara, você tem que entender isso, você tem que saber que essa gradatividade das coisas, ela também depende de uma constância. Não adiantará você ter uma ação específica que ela tem começo, meio e fim, rápida, um curto espaço de tempo. A nossa memória não pode ser só de 2 dias, a gente precisa ter ações, se a gente quer agregar valor de verdade, nós precisamos ter ações gradativas e constantes o maior passo de tempo possível, até porque até então nós precisamos ter um sistema. Lembre-se, você não pode ter só um projeto, você precisa ter um sistema. O que é um sistema? É um monte de partes que estão indo para a mesma direção. E essa parte aqui, ó, da aliança e da liderança, ela é fundamental para que esse sistema aconteça. E aí, depois que você está aliado, que você está liderando, você precisa ser gradativo e ser constante em relação a isso. Tá? Você precisa continuar fazendo reuniões, você precisa continuar conversando com seus clientes, precisa conversar com seus colaboradores, você precisa continuar conversando com aqueles que estejam alinhados, com afiliados em relação vendedores do seu produto. Você precisa continuar fazendo com que isso siga uma constância, gradativo, mas constante. Acho que vocês entenderam. E aí a gente vai ter origem, então, ao nosso terceiro elemento, curiosamente na página 88, né, exatamente o dobro do elemento passado, chamado assim: planos específicos para a transição para a democracia devem estar prontos para aplicação quando a ditadura estiver enfraquecendo ou desmoronando. O que isso significa para ti, que está querendo agregar valor e fazer com que o seu trabalho realmente mude o mundo que você pode mudar? Ele quer dizer o seguinte: você precisa implementar um novo modelo, tá? Não adianta apenas você ter vencido a batalha, você precisa construir um forte ali e demarcar aquele território como teu. Você não pode perder o espaço que você lutou tanto e tanto, tanto para poder conquistar. E isso é levado ao pé da letra quando a gente está falando em relação a esse livro do Gene Sharp. Vidas se perderam, pessoas morreram, lutas e lutas e lutas foram travadas. Ele aqui cita a conversa dele com familiares de pessoas que lutaram nas guerras em que ele teve conhecimento e estudo para poder escrever esse livro. E o quanto que isso é chocante, o quanto que isso é marcante para essas pessoas. E tem que ser, por quê? Você precisa implementar algo novo, você não adianta apenas ter feito uma mudança, você precisa fazer com que essa mudança ela se perpetue, tá? Então, aqui nós vamos ter uma noção de que o que eu fiz me deu muito trabalho e agora é hora de fazer com que o meu trabalho ele ocupe um novo lugar na mente das pessoas. Eu fico imaginando tipo a Pepsi querendo lutar contra uma Coca-Cola. Cara, é preciso trocar o modelo Coca-Cola pelo modelo Pepsi para que
vença na forma como realmente está querendo vencer. Você entende? Porque você pensa num refrigerante, você pensa muito mais numa Coca-Cola do que numa Pepsi. Será que ela conseguiria lutar esse jogo? Será que ela conseguiria fazer isso? E assim a gente conseguiria pensar no nosso próprio mercado, naquilo que a gente faz e implementar isso da melhor forma possível para você. Tá bom, pessoal? Esse aqui é a análise completa pelo sistema DSG que eu estou fazendo, né? É o primeiro vídeo que eu vou fazer aí, diversos, como é que eu uso o sistema DSG. Eu já faço isso para mim há muitos anos e agora eu vou começar a compartilhar com vocês. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui embaixo no comentário, mas de qualquer forma eu peço para você poder se inscrever e compartilhar com aqueles que possam ter determinadas utilidades sobre esse tipo de conteúdo. Quando nós lidamos com partes subjetivas, elas ficam ocultas muito rápido, né? Tipo, sabe quando você acorda pensando em um sonho e depois, 1 minuto depois você já não lembra mais? 30 segundos depois você já não lembra mais. A parte subjetiva ela se perde muito rápida. Então uma genialidade como essa, ela não pode ficar perdida, ela tem que ser aplicada, porque isso aqui é insumo para a nossa genialidade, para aquilo que a gente realmente quer aplicar, beleza? Então é isso. E se você quiser usar o mesmo sistema DSG para metodificar o projeto da sua vida, o melhor projeto que você realmente pode criar, aquela que vai ser a sua obra, vai ter um link aqui embaixo para você poder conhecer a metodologia do meu curso, em que eu ensino como é que você faz isso para você, tá? Se você não tem projeto nenhum, eu te ensino como é que você cria, te mostro como é que você acha a sua genialidade, ou seja, qual que é a sua habilidade central e mais um monte de coisas incríveis que realmente vão fazer diferença na vida daqueles que você pode fazer diferença, tá bom? É isso aí, pessoal. Tudo de bom para ti. Até mais.